Olá, meu nome é Lucas Henrique. Nós vamos apresentar um trabalho, uma disciplina de gerência de projetos sobre negócios. Essa disciplina é ministrada pelo professor Leandro e o trabalho composto por mim, Lucas Henrique, com RA 0017 9271. Por mim, Rafael, com RA 0018 1135. Gustavo, RA 0017 6935. Paulo, RA 0017 85 76. Wesley, RA 0017 9836. Negócios. Negócios, desempenho, estratégia e projetos. Negócios é uma definição clássica, é toda uma em qualquer atividade econômica com o objetivo de gerar lucro. Entende-se por lucro a diferença entre a receita total da empresa e todos os custos envolvidos. Negócio, do ponto de vista prático, é o comércio de uma empresa que pessoas administram para capturar recursos financeiros para gerar bens e serviços e, por consequência, gerar lucro. Ele proporciona a circulação do capital de giro entre os diversos setores da economia. Atualmente, o termo negócio é utilizado de forma mais abrangente e atinge organizações de setor público e sem fins lucrativos, que não possuem como objetivo gerar lucro. Organizações assim estão focadas, por exemplo, em melhorar a eficiência operacional ou entregar serviços de valor para os cidadãos. Um negócio pode ser visto também como um sistema construído por parte ou funções. Não é fácil visualizar o negócio e suas conexões em modelos fortemente amparados e integrados por redes globais. Redes globais permitem que o sistema e suas partes funcionam. Elas se encarregam de colar os diversos negócios em um ambiente global, mas é necessário entender de que se trata cada negócio para a fim de aumentar o aumento de valor agregado em cada uma das partes e da rede de forma geral. Surgiu então a ideia de utilizar o modelo de negócio, uma espécie de representação do negócio que permite visualizar a descrição das partes que compõem, de forma com que ela pode ser entendida como um todo. Para que o negócio tenha uma vantagem competitiva em relação a outro, é necessário que ele alcance um desempenho maior. Para tanto, acredita-se que a organização precisa de uma estratégia adequada, fundamentada em objetivos coerentes e compreensão de negócios. Vincular negócios a projetos é um aspecto essencial para entender a importância do gerenciamento de processos. Negócios bem-sucedidos e de melhor desempenho quase sempre dependem de uma boa estratégia e de um bom projeto. Bons projetos necessitam de um bom gerenciamento. Desempenho pode ser compreendido como o esforço empreendido na direção de resultados a serem alcançados. O desempenho de uma empresa em determinado mercado é fortemente influenciado pela capacidade de criar e sustentar uma vantagem competitiva, oriunda de sua estratégia. A relação entre desempenho e estratégia às vezes aparece confusa. Uma forma de entender a relação é saber que o desempenho é determinado pela capacitação de uma empresa reúne e a estratégia onde modifica essas capacitações de modo a adequá-las às metas de desempenho à empresa, mas são por elas limitadas em um processo de interação dinâmica, conforme citado por Coutinho e Ferraz. Gerenciamento de desempenho acaba por ser o processo de gerenciar e executar a estratégia de uma organização. O termo gestão de desempenho empresarial foi introduzido por Gartner em 2001 e hoje é utilizado por empresas na área de TI para fornecer sistemas focados no gerenciamento de desempenho empresarial. CMP é uma solução complementar aos tradicionais sistemas de gestão, onde regras de negócio complexas ligadas à administração de negócio, estratégia e governança são utilizadas a fim de se mensurar o desempenho do negócio. Os sistemas do tipo CPM são normalmente integrados ao sistema de BI e os sistemas ERP. Como consequência de uma plataforma de CPM, integradas com esses sistemas, por exemplo, é possível tomar decisões de longo prazo baseadas nas simulações de cenários, aplicações de premissas e identificação de variáveis do negócio. Sobre essas variáveis, é possível entender a relação do negócio e as intensibilidades do contexto socioeconômico, garantindo a eficácia da estratégia. Business Model Generator, ferramenta
menos formal do que a descrição convencional de um modelo de negócios ou mesmo de um plano de negócio e que podem ser utilizados no dia a dia. O modo de negócio descreve a lógica de criação de valores por parte da organização. Ele permite visualizar as principais funções de negócio em blocos relacionados que representam o negócio. A principal função do quadro disponibilizado pelo BMG é explorar a captura e entrega de valor do modelo de negócio e sintetizar a função de uma empresa em um único ponto. O BMG, na sua ausência, é uma ferramenta para a criação e representação do modelo de negócio. O principal objetivo do quadro BMG é permitir criar um modelo de negócio na forma de hipóteses e serem válidas. O empreendedor é convidado a validar essas hipóteses junto ao cliente. A cartilha do Sebrae. O quadro do modelo de negócio reforça que só depois de ter as incertezas reduzidas é que se deve definir o modelo de negócio, que será insumo para o planejamento e execução do negócio. A cartilha. O quadro de modelo de negócio publicado pelo Sebrae, citado anteriormente, reforçado que o quadro permite ter um pensamento virtual, permite obter um pensamento visual onde o desenho representa uma ideia. Ter uma visão sistêmica permite obter uma visão sistêmica que compreende o baseado nas partes. Viabilizar a cocriação. Viabilizar a participação de diversas pessoas em um projeto. Viabiliza que pessoas de diferentes hierarquias, conhecimentos e experiências possam influenciar a contribuição para o negócio se torne mais inovador. Ter simplicidade e aplicabilidade. Torna-se simples o processo de planejamento de projeto, com menos tempo para criar e com muito mais clareza. O quadro permite verificar e corrigir, colocar em foco tudo o que é mais importante e ajuda a descobrir erros que não poderiam ser percebidos em um longo texto descritivo. 9 componentes de um modelo de negócio formam a base para o quadro do BMG. Ele lembra uma tela de pintura pré-formatada com novos componentes e assim permite criar imagens de modelo de negócio novo já existente. Os 9 componentes do quadro BMG são descritos assim: segmentos de cliente. Define os diferentes grupos de pessoas ou organizações que uma empresa buscar alcança servir. Proposta de valor. Descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para os segmentos de cliente específico. Canais. Descreve como uma empresa se comunica e alcança seus segmentos de cliente para integrar uma proposta de valor. Relacionamento com o cliente. Descreve os tipos de relação que uma empresa estabelece com segmentos de cliente. Fontes de receita. Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente. Recursos principais. Descreve os recursos mais importantes exigidos para fazer um modelo de negócio funcionar. Atividades-chave. Descreve as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para fazer seu modelo de negócio funcionar. Estrutura de custo. Descreve todo o custo envolvido na operação de um modelo de negócio. Vou falar um pouco agora sobre mapas estratégicos. O mapa estratégico do BSC, conceito que foi tema central do livro Strategic Maps, lançado em 2004 por Campbell e Norton, fornece uma maneira uniforme e consciente de descrever a estratégia. Ele representa como uma organização criar valor, mostrando graficamente as relações de causa e efeito entre os componentes das 4 perspectivas do BSC. Essa forma facilita descrever o BSC e o gerenciamento dos indicadores. O mapa estratégico considera o valor gerado por meio dos ativos intangível e relaciona os ativos intangíveis aos processos que criam valor, a parte tangível do BSC. Componente dos intangíveis essenciais para a implementação da estratégia são capital humano, capital da informação e capital organizacional. Campbell e Norton alertam que os ativos intangíveis devem se basear nas capacidades criadas por outros ativos intangíveis e tangíveis. Eles observam centenas de mapas estratégicos
identificam que 6 capacidades aparecem de forma recorrente. São elas competências estratégicas, informações estratégicas, cultura, liderança, alinhamento, trabalho em equipe. No mapa estratégico, as relações de causa e efeito são explícitas e os ativos intangíveis são linkados aos outros ativos. Kemplin e Norton sugere 3 técnicas de alinhamento para construir uma ponte entre os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. São funções estratégicas, portfólio estratégico de TI, agenda de mudança organizacional. Os autores desenvolveram o conceito de prontidão estratégica para o meio de descrever o grau de preparação dos ativos intangíveis para suportar a estratégia da organização. Prontidão estratégica é um conceito semelhante ao da liquidez. Quando maior a prontidão, mais rápida é a contribuição para a geração de caixa. Gestão central é saber o quanto os ativos intangíveis estão prontos para suportar a estratégia. Agora eu vou falar um pouco sobre BSC corporativo. Tão importante quanto definir a estratégia da organização é perceber se todos os setores da organização estão seguindo o que foi planejado. Com muita frequência, as diferentes unidades de negócio de uma organização precisam de coordenação, pois atuam com propósitos desconexos e buscam objetivos conflitantes. Os BSCs das unidades de negócio devem estar alinhados com os BSCs corporativos. Nessas organizações, se é que ele existe. Kemplin e Norton, no livro Alignment, lançado nos Estados Unidos em 2006, salientam que muitas organizações hoje são formadas por unidades de negócio distintas e que é necessário pensar para essas organizações um BSC corporativo. A utilização do BSC tradicionalmente está mais ligada às unidades de negócio. O BSC corporativo serve para que a organização possa ter ganhos com as sinergias nas 4 perspectivas dos BSCs das unidades de negócio. Os autores reforçam que atualmente as empresas fazem parte de grandes grupos compostos por portfólio de unidades de negócio e unidades de serviços compartilhados, e que essas unidades que fazem parte de grupos empresariais precisam estar alinhadas para criar sinergia. Nesse caso, recomenda-se a criação de um BSC corporativo. Unidades de negócio dentro de uma grande organização devem desenvolver mapas estratégicos e construir BSCs para promover o consenso entre os grupos executivos para comunicar a estratégia aos empregados de modo que possam colaborar na sua execução, para alocar recursos com base nas prioridades estratégicas e para monitorar e orientar a execução da estratégia. O BSC corporativo, por outro lado, não deve considerar diretamente clientes e processos internos, mas sim orientar a busca da sinergia entre as unidades de negócio na busca da obtenção de benefícios para os clientes e redução de custos operacionais. Os objetivos do BSC corporativo, segundo os autores citados, devem responder às seguintes perguntas: como aumentar o valor para os acionistas do portfólio de unidades de negócio estratégicas? Como compartilhar a interface com os clientes para aumentar o valor total? Como gerenciar os processos nas unidades de negócio para obter economias de escala e promover a interação de cada valor? Como desenvolver e compartilhar ativos intangíveis? Balance Scorecard, ou BSC. Planejamento e gestão sempre foram aspectos tratados de forma separada na literatura sobre estratégia. O planejamento estratégico, por muito tempo, foi o tema dominante, mas recentemente a preocupação com a gestão da estratégia aumentou em diversas formas. Foram propostas no sentido de torná-la possível. Uma dessas foi a adoção do BSC, como uma abordagem para a gestão estratégica. O BSC foi desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton em meados de 1990 nos Estados Unidos, reconhecendo algumas fraquezas e incertezas da abordagem comum da gestão da época, focada em planejamento e na obtenção de resultados financeiros, mas muito longe do controle da execução e de outras perspectivas além da financeira. A abordagem do BSC corrige essa distorção e propõe nova forma de medir a organização. O BSC tem como primícia que a estratégia de uma organização é uma hipótese e revela o movimento de uma organização que está em uma posição atual pretendente estar em uma posição futura desejável, mas incerta.
Os autores do BSC reforçam que, como a organização nunca esteve nessa posição futura, a trajetória almejada envolve uma série de hipóteses interligadas. O BSC permite a descrição das hipóteses como um conjunto de relação de causas e efeito explícitas e sujeitas a testes. A utilização do BSC como ferramenta de gestão não foi feita de imediato. Com o passar dos anos, o BSC evoluiu de uma ferramenta de mensuração mais completa do que o simples mensuração financeira, escopo estreito, para um modelo de gestão estratégica integrada, escopo amplo, conforme cita Herrero Filho. Considerando o ambiente empresarial atual cada vez mais dinâmico, a ferramenta BSC encaixou e continua encaixando como uma luva e ajudando a aproximar a estratégia dos níveis operacionais da organização. A Harvard Business Review elegeu o BSC como uma das mais importantes práticas de gerenciamento criadas nos últimos 75 anos. Como já dito, o BSC pode ser considerado um sistema de gestão, não apenas um sistema de medidas, que habilita as organizações a tornar claras a sua visão e missão e traduzi-las em ações. O modelo tradicional de controle de estratégia, baseado só em medidas financeiras, foi melhorado no BSC, pois o modelo financeiro, até então utilizado, só relatava acontecimentos passados numa abordagem típica da era industrial, que é inadequado para orientar e avaliar a trajetória das empresas na era da informação. O BSC é formado por 4 perspectivas: perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva dos processos internos e perspectiva do aprendizagem e crescimento. Ele sugere que a empresa seja vista a partir dessas perspectivas e desenvolva indicadores, colete dados, analise sob o foco de cada perspectiva. Cada uma dessas perspectivas é interligada por uma cadeia de relação de causa e efeito, conforme já mencionado. O BSC reforça a utilização dos indicadores como instrumentos de gestão. Eles devem ser desenvolvidos nas 4 perspectivas mencionadas, de acordo com metas e objetivos estratégicos. Kaplan e Norton reforçam a relação de causa e efeito no BSC. Em um programa de treinamento, por exemplo, aprimorar as habilidades dos empregados, perspectiva de aprendizagem e crescimento. Contribui para a melhoria do serviço aos clientes, perspectiva dos processos internos. O que, por sua vez, resulta em maior satisfação e lealdade dos clientes, perspectiva dos clientes, o que permite aumentar a receita e as margens, perspectiva financeira. As diversas perspectivas que compõem um BSC devem compor uma série articulada de objetivos e medidas coerentes, que se reforcem mutuamente, tendo em vista que o objetivo de qualquer sistema de mensuração deveria ser motivar todos os executivos e funcionários a implementar com sucesso a estratégia da sua unidade de negócio, ou mesmo a estratégia corporativa. Para que se tenha eficácia, a estratégia deve ser compreendida do nível hierárquico mais elevado ao mais baixo, e também como as suas ações individuais sustentam o quadro geral. O BSC permite esse alinhamento de cima para baixo através de 3 mecanismos distintos: a comunicação e educação, a estabelecimento de metas e a vinculação dos sistemas de compensação. Segundo os autores do BSC, quando todos compreendem as metas do longo prazo na unidade de negócios, bem como a estratégia de alcançá-las, o esforço e iniciativas de uma empresa se alinham aos processos necessários de transformação. Cada indivíduo entende como a sua atuação específica contribui para a realização dos objetivos da unidade de negócio. O BSC traduz a estratégia em um junto com a sua formulação, execução e liderança, permite a realização da gestão estratégica. BSC e BMG. Balança de Scorecard, BSC, e Business Model Generation, BMG. São ferramentas de administração lançadas em momentos diferentes, mas que podem ser utilizadas em conjunto. Muitas pessoas confundem o papel das duas ferramentas, então aqui eu vou estar explicando a diferença entre as duas. O BSC trata de ajudar na execução da estratégia, reforça que é necessário pensar a estratégia em termos de objetivos estratégicos. O BSC pode ser considerado um sistema de gestão
que habilita as organizações a tornarem mais claras a sua visão e a sua missão, e assim traduzi-las em ações. O modelo tradicional de controle da estratégia é baseado só em medidas financeiras, foi melhorado no BSC, que agora olha outras três perspectivas. O BMG, por outro lado, tem o papel de ajudar a pensar no negócio, sua reformulação ou mesmo pensar em um novo negócio. A principal função do BMG é explorar a captura e a entrega do valor do modelo de negócios e assim sintetizar as funções de uma empresa em um único quadro. Ele permite visualizar as principais funções de um negócio em blocos relacionados que representam o modelo de negócio. Ele deveria vir antes do BSC no tempo. Então, as duas ferramentas utilizadas em conjunto se complementam. O BMG pode ser utilizado para pensar o negócio e, portanto, para definir a estratégia, e o BSC para transformar a estratégia em ação. Então, em resumo, temos o BMG ajuda a formular uma nova estratégia de negócio ou mesmo novos negócios. O BSC ajuda a transformar a estratégia em termos operacionais. Também temos o BMG e o BSC, que podem ser utilizados em conjunto ou de forma isolada. O BMG e o BSC precisam ser utilizados dentro de um contexto de negócio. A utilização das duas ferramentas em uma organização precisa de apoio da alta administração.